Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Gisele, eu sou aluna de Tecnologia em Radiologia da UTFPR, sou aluna da professora Kátia em Anatomia 2 e vou estar falando aqui para vocês um pouco sobre os efeitos das drogas no cérebro humano. Eu vou iniciar então falando sobre o sistema nervoso central. Ele é um sistema formado por vários tipos de células e tecidos, os neurônios. Os neurônios são as células mais importantes do cérebro. Eles são responsáveis pela recepção e transmissão dos estímulos do meio interno e externo. Agora eu vou falar brevemente sobre a classificação das drogas. Existem drogas naturais, mas a maioria é produzida sinteticamente. A gente pode dividir elas em 5, que são as hipnóticas. Esse tipo de drogas são indutoras de sono, as alucinógenas, que provocam alucinações e distorção da realidade, as analgésicas, que relaxam a musculatura e causam sensação temporária de bem-estar, as estimulantes, que elevam os níveis de atividade motora e deixam a pessoa mais alerta, e as inalantes, que são solventes que contêm diferentes combinações de substâncias que podem provocar danos irreversíveis ao organismo. Os efeitos das drogas no organismo são perceptíveis logo ao início do envolvimento com substâncias entorpecentes. Geralmente, os mais prejudicados são os órgãos considerados mais importantes, que são o cérebro, coração, pulmão, rim e fígado. Eu separei aqui as drogas mais comuns utilizadas nos dias atuais. Entre as listas estão cocaína, êxtase e a maconha, e as listas cigarro e álcool. Sobre os efeitos, a cocaína provoca o aumento da liberação e disponibilidade dos neurotransmissores dopaminérgicos. A gente pode constatar problemas cardíacos, como elevação da pressão sanguínea, dos batimentos e da vasoconstrição no cérebro e no corpo. O delírio, que o indivíduo passa a achar que está sempre sendo prejudicado de alguma forma, está sendo perseguido. Também tem transtornos psicóticos, perda da noção da realidade e problemas de dentição. A cocaína se transforma em uma solução ácida que provoca a erosão do esmalte dental. A maconha, a longo prazo, pode causar a redução da massa cinzenta, a alteração de humor, que está relacionada com os lobos frontais, mesial e orbital, a redução da atividade de regiões relacionadas com funções cognitivas. E momentâneas, assim, geralmente quando a pessoa acaba de consumir, ela pode ter euforia, disforia, sensação de sedação, alteração da percepção do tempo, aumento da interferência na atenção seletiva e no tempo de reação, efeitos neurovegetativos como boca seca, taquicardia e hipotensão postural. Porém, a maconha também tem um uso medicinal. Nesse caso, a cannabis, o gênero da planta do qual a maconha faz parte, é usada no tratamento de epilepsia, Parkinson, glaucoma, câncer, esclerose múltipla e outras doenças. O êxtase, também conhecido como MD, pode causar aceleração dos ritmos cardíacos, lesões hepáticas, aumento do fígado, hepatite fulminante e aumento da pressão arterial. Agora falando sobre o cigarro, que é muito comum, ele é uma droga, mas ele é uma droga lícita que a gente consegue comprar em qualquer mercado, qualquer banquinha na esquina sempre está disponível. Quando a nicotina se liga aos receptores que existem no cérebro, ela libera a acetilcolina, o que está envolvido no processo de memória de curto e longo prazo. O consumo crônico do cigarro pode causar faringites, bronquites, efisema pulmonar, diversos tipos de câncer, problemas no pulmão, doenças cardiovasculares como as coronariopatias e o infarto do miocárdio. Agora falando sobre o álcool, que é muito comum, é uma droga também, mas é lícita, a gente consegue comprar tranquilamente sendo maior de idade e às vezes até menores de idade conseguem comprar e estar ingerindo essa droga. Como efeitos imediatos, ele pode causar sonolência, vômito, dor de cabeça e dor no estômago, modificação do raciocínio, perda de reflexos. A longo prazo, ele pode causar doenças cardiovasculares, cirrose hepática e também aumentar o risco de câncer. Agora vamos falar um pouco sobre as consequências relacionadas especificamente ao cérebro. A cocaína, por exemplo, ela ocupa e bloqueia os sítios transportadores de dopamina nas células cerebrais. A dopamina é uma substância sintetizada pelas células nervosas que agem em certas regiões do cérebro, promovendo efeitos como a motivação. Esses sítios transportadores de dopamina levam a dopamina de volta para dentro de certos neurônios. Se a cocaína ocupar o mecanismo de transporte da dopamina, essa substância fica solta no cérebro até que a cocaína saia, e é justamente a presença longa dela no cérebro que causa efeitos eufóricos
O uso a longo prazo da cocaína pode causar a leucoencefalopatia, que é quando há um quadro de inflamação e perda progressiva da substância branca no cérebro. Nessa primeira imagem, da esquerda para a direita, é possível notar a recuperação da substância branca cerebral ao longo dos meses após um tratamento. E na segunda imagem, a gente consegue ver a diferença de funcionamento do cérebro e a perca de algumas atividades. Agora falando sobre o êxtase, ele age diretamente sobre os neurônios, principalmente os que utilizam o neurotransmissor serotonina. As evidências científicas apontam para uma destruição desses neurônios, impossibilitando a transmissão dos sinais elétricos dentro do sistema nervoso central. O uso dessa droga pode causar depressão, ansiedade severa, alterações de sono, hemorragia subaracnoidea, hemorragia intracranial ou infarto cerebral. Aqui a gente tem uma imagem de um cérebro que teve hemorragia após o uso dessa droga. A maconha interfere no sistema endocannabinoide. Um dos efeitos é a liberação de dopamina no cérebro, o que cria a sensação de prazer. Outros efeitos incluem alterações de percepção e humor, perda da coordenação, dificuldade de raciocínio e solução de problemas, e problemas com memória e aprendizado. Certas partes do cérebro têm muitos receptores canabinoides. Essas áreas são o hipocampo, cerebelo, gânglio basal e córtex cerebral. As funções que essas áreas do cérebro controlam são as mais afetadas pela maconha. Aqui temos uma comparação de um cérebro de um usuário e de um não usuário. A gente consegue ver a redução da massa cinzenta. Agora eu vou falar um pouco sobre o cigarro, que é uma droga lícita consumida em grandes quantidades aqui no Brasil. Introduzindo, o nosso sistema nervoso possui células especiais chamadas transportadoras, que levam substâncias como os hormônios e os neurotransmissores para locais específicos do cérebro. Esses elementos têm poder de nos excitar ou relaxar e constituem as respostas naturais que damos aos estímulos do meio ambiente. Numa situação de perigo, por exemplo, as células transportadoras carregam noradrenalina. O tabaco é rico em uma substância chamada nicotina, que estimula a produção de dopamina, um dos mediadores químicos das células, que atua no centro de prazer do cérebro. Sem a nicotina, o cérebro depende menos da dopamina e, para compensar, o organismo produz mais noradrenalina. Nessa imagem, a gente consegue ver a redução da conectividade do córtex frontal com as demais regiões. O álcool interage com neurotransmissores que fazem a comunicação entre as células. O álcool deprime o córtex cerebral, a camada externa enrugada e dobrada do cérebro que controla a linguagem e o pensamento. O sistema límbico, que regula as emoções, também fica descontrolado, resultando em emoções exageradas. Quando o álcool se move para o cerebelo, seu movimento e equilíbrio são afetados. Você fica menos coordenado do que quando está sóbrio e pode até perder o equilíbrio e cair. Quando o álcool chega à glândula pituitária, ela inibe a secreção e uma importante substância química chamada de hormônio antidiurético. Então, por isso, há aquela necessidade de ficar indo ao banheiro quando a pessoa está ingerindo álcool. Quando a pessoa bebe muito em grandes quantidades, ela vai criando uma tolerância ao álcool. E o cérebro começa a neutralizar os efeitos retardadores do álcool, aumentando a atividade dos neurotransmissores excitatórios para que ele funcione normalmente. A pessoa requer quantidades cada vez maiores de álcool para alcançar os efeitos desejados. Nessa imagem, a gente consegue ver a redução dos estímulos e do funcionamento do cérebro. Então, pessoal, esse foi os efeitos das principais drogas no cérebro humano. Espero que vocês tenham gostado, que tenha ficado claro para todo mundo entender. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem estar perguntando.